Olá, meus amigos, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, já tivemos agora pela manhã um culto extremamente abençoado por Deus, um culto onde Deus falou aos corações, onde as pessoas, ao entenderem a palavra de Deus, se renderam à presença de Deus, e foi assim simplesmente fantástico. E depois veio a oração pela família e Deus abençoou de uma forma especial. Mas terminando o culto, a gente se dirigiu aqui para o monte, estou no monte da oração, aqui para colocar a sua vida diante de Deus. Aqui comigo estão os pedidos de oração. Daqui um pouquinho vou entrar na oração para clamar ao Deus vivo e certamente Ele há de abençoar você e toda a sua casa. Mas antes da oração, eu quero deixar aqui uma palavra para você meditar, uma palavra para você, então, refletir e Deus abençoar você. Por exemplo, quando você pega em Mateus capítulo 4, que você vai ver e estudar a tentação em que Jesus passou, o versículo que eu quero assim meditar com você é o versículo 4. Quando tentado pelo inimigo a transformar as pedras em pães, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É nesse pedacinho que eu quero meditar com você. Deu para você entender o que o Senhor diz? Ele diz: o homem nem só de pão ele vai viver, mas ele vai viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é uma ou outra, não, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Erramos muito quando nós somos seletivos. O que é isso? Quando nós selecionamos aquilo que é agradável de ouvir. Sabe, escolhemos a parte da Bíblia que nos traz um alento, que traz paz, que preferimos, que gostamos, sabe, nos dá a impressão de que aquela parte é que nos agrada mais. Mas nós não podemos ser seletivos, porque nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ainda que às vezes uma palavra pareça ser dura, repreender, chamar alguém a atenção, às vezes até com uma certa, de uma maneira severa, nós temos que entender que essa palavra que saiu da boca de Deus e que de repente foi uma chamada de atenção, um puxão de orelha, como você queira entender, nós temos que compreender que essa chamada de atenção, esse puxão de orelha, não é nada mais, nada menos Deus querendo que a gente não sofra. É Ele tentando nos ajudar, mas não entendemos isso. Nós selecionamos uma parte da Bíblia, quando diz algo que nos agrada, nós queremos, mas quando a palavra não é aquela que nós gostaríamos de ouvir, nós rejeitamos, e nós não podemos ser essas pessoas. Não podemos fazer esse tipo de seleção, essas escolhas, escolher o que nos agrada. Não, a palavra de Deus, ela tem que ser acatada 100%. Você quer ver um caso? Por exemplo, você pega em Marcos capítulo 10, você vai ver a história de um jovem que ele foi até Jesus para pedir ao Senhor como é que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Olha só, isso é Marcos capítulo 10. E aí quando ele chega próximo do Senhor, ele diz: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Você lembra a resposta do Senhor? O Senhor disse assim para ele: olha, você guarda os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, enfim, deu a relação para ele. A resposta dele, por incrível que pareça, a resposta desse jovem foi a seguinte: Senhor, eu guardo isso desde a minha mocidade, eu tenho guardado esses mandamentos.
Então, Jesus disse para ele, então agora te falta apenas uma coisa. Olha só que palavra que saiu da boca do Senhor para ele. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. E depois, vem e me segue. Se você já leu a história, você sabe, a Bíblia Sagrada diz que esse jovem, contrariado com as palavras que Jesus lhe disse, foi embora triste. Você está vendo? Quer dizer, mas não é de toda a palavra que sai da boca de Deus? A palavra que esse jovem ouviu não saiu da boca de Deus? Por que ele rejeitou? Aí eu volto aqui para a nossa meditação. Não é o que a gente faz às vezes? Quer dizer, quando a palavra nos agrada, nós gostamos, acatamos, não é? Mas quando é uma palavra que nos chama a atenção, ou que nos leva para um desafio, ou que nos chama para uma responsabilidade maior, nós rejeitamos. Talvez a gente nem diga isso com a nossa boca, mas lá dentro do nosso coração, nós entristecemos, nós nos chateamos, sabe? Nós recuamos, nós não queremos mais, como esse jovem. A Bíblia diz que ele triste, né? Contrariado com aquilo que o Senhor disse, triste, ele foi embora. Olha só que coisa. Não dá ali, a gente não consegue identificar na Bíblia Sagrada o que ocorreu depois. Mas aqui pra gente, de repente, esse rapaz não conheceu a salvação que tanto queria, né? Não conseguiu aquilo que chegou pedindo para o Senhor, vida eterna. Né? O que Jesus queria era prejudicá-lo. Eu lhe faço essa pergunta. Com aquela palavra que o Senhor deu para ele, com aquela orientação que Deus deu para ele, o Senhor queria prejudicá-lo? Pensa bem. Ou o Senhor não estava querendo livrá-lo de algo que o impediria de chegar ao céu? Sim, porque dá para perceber que ele era extremamente apegado às coisas materiais. Quando tocou no assunto de propriedade, vender tudo, largar tudo, abrir mão, ele então entristeceu. Eis aí, né? A tristeza na vida desse rapaz. Então eu volto lá no versículo 4 de Mateus. O que diz lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amigo, minha amiga, a palavra que você ouviu, ainda que ela tenha te repreendido, aceite com alegria. Verdade? Aceite com gratidão, porque Deus, Ele quer te ajudar. Na verdade, Ele está querendo te abençoar. Entendemos ao contrário, mas Ele quer te abençoar. Ele te conhece e Ele é dono da presciência. Ele conhece até o dia de amanhã. Ele sabe o que está por vir. E de repente, Ele sabe que isso que Ele te repreendeu vai te atrapalhar. Se você pegar mais um pouquinho para frente, eu falei Marcos, então, lá no livro de João, né? O Evangelho de São João, no capítulo 6, você vai ver uma coisa semelhante. A Bíblia Sagrada diz que ali o Senhor falou acerca de um monte de coisas, né? Mas dentre essas coisas ele disse que aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, né? Foi explorando esse lado, mostrando que era preciso a pessoa se render de verdade a ele, se entregar completamente. Mas quando ele termina esse discurso, a Bíblia Sagrada diz que muitos dos seus discípulos diziam uns com os outros: duro é esse discurso, quem puderá suportar? E houve, você lê lá, capítulo 6 de João, e houve um afastamento, porque deixaram de seguir o Senhor, deixaram de estar com Ele. Mas por quê? Porque o discurso foi duro, né? A mensagem foi pesada, a palavra, o envolveu a vida deles, tocou a vida deles no sentido de corrigi-los de uma situação talvez que estavam eles cometendo e que não era correta. E o Senhor deu a mensagem, eles acharam que o discurso era pesado e deixou de segui-los.
você deixou de segui-lo, né? Eis aí a situação terrível de muita gente, porque a palavra foi incisiva, a palavra tocou no mais profundo do ser da pessoa, mostrou a ela o seu erro e mostrou como consertar, mas não era isso que ela estava querendo ouvir. E por essa razão, ela deixa, sabe? Ela abandona, ela rejeita. Então, essa é a mensagem de hoje. E eu quero deixar com você aqui um conselho. Qual conselho? Meu irmão, acho que nem é o conselho não. O que eu vou falar para você é a palavra de Deus mesmo. Sabe? Se entregue completamente a Deus. O que o Senhor disser, acate. Mesmo com prejuízo aparente, naquilo que você for cumprir da vontade de Deus, mesmo que você aparentemente esteja levando um prejuízo, acredite, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele está, na verdade, te abençoando e, de repente, até te livrando de um mal maior. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada lá em Provérbios que a palavra de Deus, se você guardar ela, ela também vai te guardar. Então, seja repreensão, seja admoestação, seja um puxão de orelha, né? Seja uma palavra que, como dizem, forte, pesada, que você receba de bom coração. Aliás, que fique registrado, o Senhor veio a esse mundo, não foi para condenar o mundo, não. Ele veio para salvar o mundo. Então a palavra que você ouve não é para te condenar. A palavra que você ouve é para salvar você. É para abençoar você. Ok? Então fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Vou entrar aqui em oração e certamente a sua vida será abençoada. Ok? Até lá.